Diga para o Senhor, calçai os pés com a preparação do Evangelho. Diga preparação. Diga preparação. Canta comigo assim, ó, preparação. Bonito, que coral lindo, hein? Do Evangelho. O mais importante não é eu só falar que eu sou crente. Eu tenho que ter uma preparação na minha vida. Eu não posso só anotar, olha, eu não posso beber aqui porque eu sou crente. Não, você tiver a preparação, a sua preparação já vai mostrar para a pessoa, não, que ele já é diferente. Eu acho que ele é evangélico, eu acho que ele é servo de Deus, eu acho que ele é homem de Deus, porque ele anda diferente, fala diferente, age diferente, olha como que ele age, é diferente. Ou seja, quando eu tenho uma preparação, é simplesmente, a preparação não é somente vir à igreja, a preparação tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que jejuar, tem que buscar a Deus, tem que simplesmente entoar, mergulhar para de Deus, para que eu possa ser um ser fiel. Porque crente que vem à igreja, não lê a Bíblia, não ora, não vai para o monte, não consegue jejuar, meu Deus, está na hora de aceitar Jesus de novo, para poder preparar, para poder jejuar, meu Deus do céu. O Senhor está te preparando hoje aqui nessa noite. O Senhor está te preparando, porque tem muita pessoa que estão sorrindo aqui, estão sofrendo, mas você não está fazendo nada. Precisa de preparação, precisa de preparação para que Deus possa te usar nessa terra. Diga para o seu irmão, se prepare. Diga, se prepare. Com a preparação do Evangelho. Diga, mas o Evangelho é da paz. Porque crente, às vezes, o crente, quando você fala que você é crente, muitas pessoas ia lá ver aquele chato. E quando você se torna chato, você se torna insuportável. Ninguém gosta de conversar com você, ninguém gosta de falar com você, ninguém gosta de participar do seu grupo. Quando você se torna um crente chato, é simplesmente, em vez de você buscar a pessoa para você, você vai afastando a pessoa e você só pela sua chatez. Só pela sua chatez. Então, ou seja, o crente não pode ser chato. Ou seja, você falou para a pessoa que Jesus ama ele ou deu uma obra na vida dele, chega. Quando ele abrir uma brecha, mas eu preciso de um conselho, aí você vai entrar de novo. Não se torna chato, você tem que ganhar a pessoa. Isso é a preparação do Evangelho da paz. Ou seja, eu tenho que estar em paz com todos, para que Deus possa entrar no meio e operar, salvar, libertar, restaurar e transformar tudo. Ou seja, essa preparação é muito eficaz na vida do crente, ainda mais do que ele sente ou sente a sua chamada, a sua vocação, o seu talento. É importante você ter essa preparação. Por mais que você trabalhe lá numa empresa, tem amigos e vizinhos, as pessoas, ele quer ver a diferença na sua vida, eles querem visitar a sua igreja, mas ele primeiramente quer ver a diferença na sua vida. Se eu sou chato, ninguém vai querer vir na minha igreja. Se eu sou chato, ninguém vai querer conhecer a minha igreja, o meu Jesus, a querer adorar o Deus do lugar que eu sirvo. Ninguém, porque vai afastar. Eu não posso ser chato, eu tenho que ter a preparação do Evangelho da paz. Diga para o seu irmão, se prepare. 16. Embraçando sempre o escudo da fé. Diga para o seu irmão, o escudo da fé. Quando você está numa guerra, a mocidade aqui teve uma peça na festividade deles, não sei se foi essa festividade ou na próxima, ou na anterior, que teve uma peça sobre o escudo, sobre foi essa? Foi muito bom, chamou atenção, esclareceu muito a mente. Para quem já conhece essa palavra, esclareceu bastante sobre a preparação. E todas as vezes que entravam numa guerra, eles nunca largavam o escudo, que se tornava ali aquele nome de fé. Até fez uma peça tão importante que incluía o escudo fé. É a importância, porque quando você tem sempre o escudo da fé, é simplesmente quando você está passando por um momento mais difícil, é aí que a sua fé tem que estar acordada. É aí que a sua fé tem que estar em ação. Você não pode perder a fé, porque o crente que não tem fé não é crente. Tem que ter fé, porque você adora o Deus que você não enxerga. Você adora o Deus que você não vê. Então você tem que ter fé para poder adorar. Você tem que ter fé para você vir. Você tem que ter fé para você ir ao céu. Você tem que ter fé para você orar, buscar, jejuar. Você tem que ter fé. A fé, ela tem que estar literalmente na vida do cristão. Crente que não tem fé está reclamando. Crente que não tem fé não consegue orar. Crente que não tem fé só murmura. Crente que não tem fé não consegue passar pela provação. Só fica ali no deserto, nunca passa dali. Só fica naquilo. Crente que não tem fé, a vida dele não muda. Crente que não tem fé, ele não consegue pregar, não
nessa noite está procurando fé no meio do seu povo hoje aqui. Se eu estou aqui hoje, porque um dia acreditei que Deus tem uma chamada na minha vida, porque muitas coisas, para mim estar aqui hoje, glorificando, pregando a palavra do Senhor, muitas coisas eu vi, enfrentei atrás. Se eu não tivesse fé, porque eu e mais um aceitamos a Jesus, o outro ficou lá para fora, só eu fiquei no caminho adorando e servindo a Deus, porque acreditei num Deus que me chamou, que me vocacionou, e toda vez que eu olhava para Deus, eu não acredito que Deus usou um vaso para falar comigo, tão pequeno, tão falho, e um Deus tão soberano, tão poderoso, e resolveu falar comigo hoje nesse culto. Eu ficava tão feliz, isso aumentava a minha fé, a minha força, o meu vigor, porque toda vez que Deus fala com você, é mesmo que renovar a sua força, o seu vigor, você caminha mais 2 milhas, 3 milhas, 4 milhas, mais 1.000 milhas, 5.000 milhas, porque a força de Deus, ela vai fortalecendo você em toda a sua ficção. E diz mais ainda, escuta fé, com a qual podeis apagar todos os dados inflamados do adversário. Se eu não tiver fé, o endemoniado vai vir, vai fazer a roça, eu não vou ter fé para poder expulsar ele. É interessante você ter fé até para poder expulsar o adversário. A fé para usar a autoridade, aquela vocação que Deus te colocou nas suas mãos, porque quando Deus te chamou, colocou o seu dedinho indicador sobre a sua vida, eu te chamei, te vocacionei, eu te escolhi, coloquei sobre você autoridade, ousadia, para pisar em serpentes e escorpiões, e se beber, ai meu Deus, alguma coisa mortífera não fará dano. Isso é uma responsabilidade que Deus colocou na sua vida, essa autoridade aonde você pode ser superior ao adversário. E muitas pessoas olham para o adversário e dizem, puxa, eu não vou conseguir, eu não vou vencer, ele está forte, está valendo demais, eu não vou conseguir. Não, meu querido, é porque você ainda não se descobriu quem você é que você ainda não descobriu o dom, a autoridade que está dentro de você. Um dia que você descobrir quem você é realmente na terra, meu Deus, nem nada mais vai te parar nessa terra. Porque uma vez que quando eu era obreiro, eu era diácono, eu sempre orava, eu sempre sonhava expulsando demônio, sempre sonhava expulsando demônio. Eu falei, meu Deus, e no sonho eu ficava tão feliz e cortava toda alegre, acordava todo feliz, aquela peleja e sempre expulsava. Falei, meu Deus, que negócio é esse? Que manda é esse que o Senhor tem comigo? Eu falava assim, meu Deus, que negócio é esse? Eu sempre gostava de falar, filho, eu te chamei para pisar em serpentes e escorpiões e para expulsar toda a força do mal. Eu falava, meu Deus, mas como vai acontecer isso? Como que vai ser a primeira vez? E o demoniado, o que vai acontecer se ele me desmascarar? E se ele começar a falar mal, começar a voltar, começar a acusar? O medo faz que você não seja ninguém. O medo impede que você ir além. O medo impede que você seja alguém nessa terra. E quando você tem medo, meu querido, o adversário entra e começa a acusar e começa a desmanchar a sua fé, começa a rebaixar você, ou pode jogar você lá no chão quando você demonstra medo. Quando o adversário vem, você nunca pode demonstrar medo. Você tem que saber encarar ele, dizendo, Satanás, você pode contra a minha vida, mas quem está em mim é maior do que você, Satanás. Jesus, nascerei em nome de Jesus, eu te expulso, sai, e o adversário tem que sair em nome de Jesus, porque quando você demonstra, declara o nome de Jesus na sua vida, para expulsar ele, meu querido, sobre todos os nomes, que é Jesus Nazaré, Satanás não pode suportar. Pode ter certeza disso. Sabe aquela bagunça, aquela ruaça, aquela confusão que está acontecendo na sua casa, lá no seu emprego? Expulsa, porque é adversário. Expulsa, não tenha medo. Não, mas o que a pessoa não comentar de mim, meu querido? Deixa as pessoas comentar o que quiser. Seja usado na mão de Deus. Jesus está carente de pessoas para ser usado nessa terra. Meu querido, se prepare, porque este ano pode ser o seu ano, aonde Deus vai fazer uma revolução na sua vida. Olha para mim aqui nesta noite. Também tomai o capacete da salvação. Diga comigo, o capacete da salvação. Diga, o capacete da salvação. O motoqueiro, quando ele vai dirigir, ele usa o capacete. Para que ele usa o capacete? É porque se sofrer um acidente, o capacete vai proteger a cabeça, a cabeça. Quando fala capacete da salvação, o crente precisa revestir, colocar esse capacete da salvação. Aqui, que isso, pastor? Que negócio? Aonde que entende? Compra esse negócio? Não, é pela fé. Capacete
capacete da salvação. Quando eu coloco o capacete da salvação, eu estou o quê? Eu estou revestido, estou protegido. Como que eu vou estar protegido? Por exemplo, eu estou andando numa guerra, eu estou com o meu capacete e de repente eu ouço tiros, setas, espada, flecha. E a primeira coisa que não vai atingir minha cabeça, porque eu estou protegido com o capacete da salvação. E tem crente que já aceitou Jesus, que já é batizado nas águas, que toma a ceia e ainda não tem certeza da sua salvação. Glória, aleluia, Pai. Precisa revestir o capacete da salvação. Que precisa se revestir, porque eu não estou nessa terra por acaso. Se eu aceitei Jesus, meu caminho é para o céu. Meu alvo é o céu, meu alvo não é mais nada, é o céu. Meu alvo é Jesus. Então é revestido o capacete. Se alguém estiver falando mal de mim, só vai pegar o capacete e vai cair, porque minha cabeça está protegida. Quando fala capacete da salvação, a primeira coisa é para proteger a mente. Diga, para proteger a mente. Porque a moto é para proteger a cabeça. Agora o capacete da salvação espiritual é para proteger a mente. Quantas pessoas é vencida pela mente, hein? Quantas pessoas é vencido pela mente? A pessoa fala mal lá, ele começa a catar, alguém entra lá na mente, acaba o dia dele, acaba a história dele. Não tem força mais para orar, não tem força para ir para o culto, não tem força mais para conversar, não tem força mais para dialogar, não tem força mais para buscar a Deus, porque ele atingiu a mente dele. Quando atinge a mente, desce aonde? Desce aonde? O coração. Quando é certo, o coração é fatal. Existe um soldado ferido ali. E quantos soldados feridos na guerra existe no dia de hoje? Quantos estão feridos? Quantos estão completamente quase mortos na guerra? Porque entrou na guerra completamente despreparado, pensou que ia conseguir, pensou que ia vencer, sendo que não revestiu sobre as armaduras de Deus, que se diz aqui. E diz mais: o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A última, a espada do Espírito. Diga comigo. A espada do Espírito. Diga, a espada do Espírito. A espada do Espírito. Quem sabe o que é a espada do Espírito? Alguém sabe aí? Palavra. Eu vi bem baixinho aí, fala mais. Palavra. Hã? Palavra? Fala, não estou não, irmãos. Precisa aprender. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Crente que não anda com a palavra, meu querido, existe crente até, meu Deus. Eu vou falar. Tentei pegar com o filho esses dias, quando veio aqui no culto. Filho, você precisa andar com a Bíblia. Tocador tem que andar com a Bíblia. Crente tem que andar com a Bíblia. E eu só falo para ele para poder crescer e saber que a Bíblia é importante. E a Bíblia é tão importante que quando você vai para a igreja, é porque nunca aconteceu, mas um dia vai acontecer. Você vai encontrar com pessoas, até às vezes incrédulas, demoniadas, que vai querer na hora uma resposta, cada Bíblia na mão. Se não tiver na mente, porque crente que não lê a Bíblia não tem na mente. Crente que não lê a Bíblia não sabe nada da Bíblia. Precisa ler para saber. E quem lê a Bíblia guarda na mente. Para mim poder saber, se eu não estou lendo, eu preciso dar com ela na mão. Se alguém precisa dar resposta na hora, opa, o pastor leu um dia lá, está aqui em Efésios 6, 10. Que precisa do capacete da salvação. Diga para o seu irmão, precisa ter a Bíblia nas mãos. Porque é a espada do Espírito para lutar contra o adversário. Diga para o seu irmão, se prepare. Porque o Senhor Jesus está te preparando para uma grande guerra aí. O culto de hoje é apenas o começo, mas está para vir uma grande guerra aí. Não precisa ter medo não. Porque hoje o Senhor está te preparando, que no próximo culto Deus vai começar. Você não precisa nem convidar ninguém. Quando você está preparado, você não precisa convidar ninguém. Quando você está preparado, Deus vai enviar pessoas aqui dentro. Drogada, macumbeira, espírita, beberrão, simplesmente as pessoas que precisam de libertação. Se não tiver preparado, se prepare. Isso eu falo isso de experiência. Tive 2 anos nesse culto de lá
E o Senhor só enviando essas pessoas fortes, todo mundo assustado. De repente, uma vez, o demônio pegou uma menina lá, começou a engatear. De repente Deus mostrava uma obra de macumbaria em muitos irmãos da igreja. Obra de macumbaria. E o adversário, dando autoridade ao adversário, expulsando e desmanchando toda a obra de macumbaria. Alianças, casamentos na obra de macumbaria, era demais, eram muitos. E Satanás pegou a menina, e toda vez que pegava ela, apontava para ele, apontava para ela. Mas o que está acontecendo? Por que está apontando? Satanás estava querendo destruir casamento, e pegava aliança. Qual casamento que você quer destruir? E pegava, o demônio pegava na mão de cada irmão, ou na mão de cada irmão, o demônio arrancava aliança e jogava aqui nas minhas mãos. Ficava um monte de aliança nas minhas mãos. Eu falava, não acredito. Quantos crentes despreparados? Quantos casamentos despreparados? Você tem orado pelo seu casamento? Tem orado pela sua família? Tem orado pela sua casa, pelo seu filho quando vai para a escola, para o seu esposo quando vai trabalhar, ou para a sua esposa quando está indo para trabalhar, ou a sua família que ficou em casa? Ou está desprotegida? Ou você não está lá e não está nem aí? Não, eu estou orando por mim, pastor. Não, tem que orar pela sua família. Tem que ceder por ela. Um monte de aliança nas minhas mãos. Eu falava, não acredito. Satanás rindo. Falei, Satanás, você perdeu. Você tentou destruir, mas você não vai conseguir. Nessa hora a gente expulsava, quebrava toda a maldição, toda a macumbaria contra as vidas. E muitas pessoas chorando. Ninguém imaginava que ia acontecer isso. Mas era contendo, era briga, era aquilo. E ninguém imaginava que era uma macumbaria feita para poder destruir. Você pensa que o seu casamento não é alvo de Satanás? Você pensa que a sua vida não é alvo para Satanás? Você pensa que o seu esposo, seu filho, quando vai para a escola, lá armando um projeto lá, para tentar salvar a vida dele, não é alvo para Satanás? Você tem orado, é hora de despertar. Aleluia! Uma vez que você entra num culto desse, numa guerra dessa, Satanás, a primeira coisa, vai tentar parar quem está na frente. Linha de frente. Quem está na frente. Porque se eu estou orando pela família, eu estou aqui na frente, a minha família está protegida. Estou a Deus, guarda a minha família. Se matar a minha família, eu tenho que matar eu primeiro. E se matar eu, minha família já era. Você é a linha de frente da sua família. Você é o sacerdote, você é o cabeça. Não sai da sua posição. Já que está na frente, se prepara. Coloca o capacete, a espada, o escudo. Se prepare. Se você é alvo para ele, hoje aqui vai ser o alvo para ser destruído nessa noite. Tem como remover? Quero chamar todo mundo aqui para frente, porque eu costumo de fazer lá, se os irmãos quiserem aprender com isso. Todo final de culto de libertação, chama todo mundo para frente. Todo mundo precisa ser orado por posição de mão. Precisa ser libertos. Membros, pode vir aqui à frente, irmãos. Quem estiver filmando aí, estiver aqui no altar, vem aqui no altar, filma aí, fica à vontade, tira a foto. Eu quero chamar o Vinícius aqui para cantar aquele louvor.